Olá, bem-vindo ao Ricardo Mota Entrevista, aqui pela TV Pajuçara. Esta semana nós temos como convidada a médica Vânia Pires, que é a nova presidente da Sociedade Alagoana de Infectologia, a quem eu agradeço a presença. Muito obrigado, doutora Vânia. E deixo a indagação para a senhora, é o seguinte: existe uma sensação geral, e me parece bastante razoável, de que o pior já passou. Isso tem um lado bom, evidentemente, de alívio para a sociedade de forma geral, mas tem um lado ruim, que é o relaxamento, e a gente sabe que isso acontece de todos nós. Finalmente, esse pior já passou de fato? Antes de tudo, olá, Ricardo, muito obrigada pelo convite, e eu sou muito honra aqui de representar a Sociedade Alagoana de Infectologia. Então, respondendo essa pergunta, eu queria dizer o seguinte: a flexibilização que vem acontecendo devido à redução do número de casos e óbitos no estado de Alagoas não significa que o pior já passou. Realmente isso não tem sentido, não tem procedência. É necessário os cuidados que são preconizados pelas entidades sanitárias, e a gente ainda não passou esta onda e nós não temos ainda o número de contaminados ou nenhuma coisa que imunize como a vacina para a gente dizer que estamos livres do coronavírus. Infelizmente não passou ainda. Pois bem, doutora Vânia, a senhora colocou um ponto extremamente importante, porque neste momento a gente tem o início da campanha eleitoral, que me parece de forma absolutamente irresponsável, com caminhadas, aglomerações dos candidatos, e isso está exigindo, inclusive, uma posição mais firme da Justiça. Como é que a senhora vê essa questão? Ricardo, eu tenho visto ultimamente, até acompanhando algumas situações do interior do estado, também na capital, onde as pessoas parecem que esqueceram que o problema não passou, né? Tudo aquilo que foi aprendido, tudo aquilo que foi a população tanto que elaborou com os cuidados, ouvindo as autoridades sanitárias, todo esse contexto de cuidados, parece que tudo foi esquecido, e o que a gente vê hoje é a bebida alcoólica misturada com as situações políticas também. Isso também eu acho que é um problema sério, mas mesmo sem isso, a gente vê as pessoas se cumprimentando sem máscaras, tapinha nas costas, o aperto de mão, a proximidade, tanto na capital, a gente vê isso lá na Jatiuca, na Ponta Verde, como a gente vê também no interior dos estados. Imagine na periferia como não é isso, Porque uma preocupação, eu tenho acentuado isso também, se a senhora me permite, é que os candidatos vão em busca de boas imagens nas áreas mais vulneráveis da cidade, onde a população não parece estar tão bem preparada para lidar com esse mal, Parece que é uma situação, tipo uma convulsão social, que as pessoas se esquecem de tudo e começam a se aproximar e a ver a falta dos cuidados, e a aglomeração é uma coisa bem constante nesse momento. É preocupante, Tanto é que nas últimas 2 semanas a gente viu um acréscimo no número de casos, apesar de que o número de óbitos não aumentou, mas a gente fica atenta e podemos retroceder nas cores, Sair do azul para o verde novamente. Alagoas hoje está estagnada, ela não está mais decrescendo. Isso é preocupante. Estabilizou, Estabilizou. Como é que a senhora explica o fato de que temos e tivemos agora um aumento do número de casos, mas as mortes, elas estão, se não reduzidas, se reduzindo mais, estão mantidas no mesmo patamar? O que é que acontece? Os profissionais de saúde aprenderam a lidar com essa doença hoje, como não se sabia, evidentemente, isso é normal, no início da pandemia? Eu acho que sim. Há uma série de estratégias que foram organizadas. Primeiro, reduziu-se o número de casos, as emergências começaram a ficar mais, com mais vagas, nas UTIs, nas próprias instituições de enfermaria. Então, houve mais tempo para cuidar do doente. As pessoas perceberam que não precisa estar dispineica para procurar o médico, elas aprenderam que tem que procurar assistência médica mais precoce, para ou seja, um atendimento mais... teve problemas respiratórios, já procura, Até antes mesmo, que é o ideal. A gente não espera mais o indivíduo ter dificuldade respiratória
procurar o serviço. A gente já apresentou qualquer sintomatologia, o ideal é que o médico fique, ou o serviço médico fique acompanhando o paciente para detectar, através de sinais e exames, precocemente um quadro que possa, em seguida, desenvolver uma dificuldade respiratória. E a gente aprendeu com a doença, a gente aprendeu ao longo da doença, né? A gente nem sabia nada disso antes. Então, a própria serviço médico aprendeu também a lidar com essa situação. Eu acho que isso leva a uma redução do número de óbitos, não tenho dúvida. Porque medicamento específico para redução de óbito em tratamento ambulatorial, a gente sabe que ainda não tem. No entanto, o tratamento para o indivíduo que está internado, a gente tem uma medicação que hoje é considerada de grande valia, que é o uso do corticoide em pacientes graves e internos. Né, nesses casos. Foi esse o grande aprendizado, né, do ponto de vista médico, quer dizer, que tipo de medicação se utilizar, né? Exatamente, a gente aprendeu e isso beneficiou e reduziu a mortalidade de tantos casos que poderiam ter sido evitados no início, porque a gente não sabia. Faz parte do aprendizado da vida. Mas, doutora Vânia, veja só, de um jeito ou de outro, essa sensação de melhora se deve, na opinião da senhora, à ampliação da rede pública de saúde, ao uso de máscara, ou a flexibilização, ou é o pacote que ajudou a trazer essa sensação? Quando houve uma estratégia de aumentar a condição de saúde, de assistência à saúde, como é o caso das UTIs, dos atendimentos precoces ambulatoriais, dos próprios hospitais, esse é um legado que essa doença trouxe para nós, eu tenho certeza disso. Houve uma divisão de águas, Alagoas, ou o Brasil, ou o mundo antes dessa pandemia e depois, né? Quem imaginaria UTIs em tantas cidades do interior, em polos, né? Tantos hospitais hoje de qualidade, e as pessoas foram aprendendo, e as pessoas também, os indivíduos conseguiram fazer o seu dever de casa, como eu digo sempre, com os cuidados de higienização, de etiqueta social, de redução de aglomerações, diminuíram o número de casos. Só que a doença, se você tiver, para você ter uma ideia, Ricardo, em São Paulo, que foi o estado que mais diagnosticou Covid, ele não tem mais do que 5% de pacientes hoje detectados contaminados. Então, é muito pouco para você ter uma imunidade de rebanho. Então, a doença não acabou, o problema não desapareceu e nós temos risco, nós podemos dizer que temos a possibilidade de novas ondas. Veja só, viva o SUS, né? A senhora apontou isso e, de fato, é muito importante. A rede de saúde pública hoje no Brasil cresceu muito, entre aspas, graças, né, à pandemia. Eu vou deixar uma pergunta para a senhora no próximo bloco, que tudo vira fla-flu nos tempos de hoje, que é a possibilidade de retorno das aulas presenciais, nas escolas públicas principalmente. Como é que a senhora vê essa questão? Daqui a pouquinho a senhora responde.